Torne-se focado, pare de se distrair e aprenda a reorganizar sua vida em silêncio. 13 segredos do estoicismo. Eles não querem o seu dinheiro. O dinheiro é um recurso renovável que você pode ganhar, gastar e ganhar novamente. O que eles querem é algo que, uma vez tirado, nunca mais retorna. Eles querem a sua atenção. E neste exato momento, há uma guerra silenciosa acontecendo, não em campos de batalha com trincheiras e lama, mas nos circuitos neurais do seu cérebro. Você é o terreno que está sendo conquistado. Se você sente que os dias estão passando rápido demais, se sente que sua mente está sempre cheia, mas nunca satisfeita, se sente uma exaustão que não vem do trabalho físico, mas de um peso invisível atrás dos olhos, você já é uma baixa nessa guerra. O cerco começou e as muralhas da sua fortaleza interna já foram rompidas. A primeira coisa que você precisa entender para retomar o controle da sua vida não é uma técnica de produtividade, é um fato brutal sobre a realidade moderna. Você não é o cliente das plataformas que usa, você não é o usuário, você é o produto. Sua ansiedade é o combustível que mantém o sistema girando. Sua distração é a moeda de troca que enriquece impérios construídos para explorar a falha geológica da mente humana. Eles descobriram que um ser humano assustado, inseguro e distraído é infinitamente mais lucrativo do que um ser humano focado, soberano e em paz. Um homem em paz não compra o que não precisa. Um homem focado não clica em manchetes sensacionalistas. Um homem soberano não entrega sua consciência a algoritmos desenhados para viciar. Por isso, o sistema moderno é uma máquina de destruir soberania. Olhe para a história de Marco Aurélio. Ele não era apenas um filósofo. Era o homem mais poderoso da Terra, comandando legiões romanas contra bárbaros nas fronteiras gélidas da Germânia. O mundo dele era caos, sangue, traição e a peste dizimando sua população. Ele tinha todos os motivos para perder o foco, para se deixar levar pelo pânico ou pela luxúria do poder. Mas quando lemos suas anotações pessoais, o que encontramos não é o diário de um homem desesperado, mas a mente de um imperador que construiu uma cidadela interior inexpugnável. Ele escreveu para si mesmo que a mente do homem deve ser como um promontório de pedra, contra o qual as ondas batem continuamente. Mas ele se mantém firme e, ao seu redor, a fúria da água se acalma. Hoje, nós não temos bárbaros nos portões físicos, mas temos bárbaros digitais nos portões da percepção. E, ao contrário de Marco Aurélio, nós baixamos a ponte levadiça. Deixamos o inimigo entrar, sentar à nossa mesa e ditar o que devemos sentir antes mesmo de sairmos da cama. A primeira batalha que você perdeu foi a batalha da manhã. Ao acordar e imediatamente buscar a tela iluminada, você entregou a chave da sua cidadela a estranhos. Você permitiu que o mundo externo invadisse o santuário da sua mente antes que você tivesse tempo de armar suas defesas. Isso não é um hábito inofensivo, é uma rendição estratégica. O estoicismo nos ensina que a liberdade não é a capacidade de fazer o que se quer, mas a capacidade de não ter que fazer o que não se quer. E hoje, você é compelido a olhar, compelido a rolar a tela, compelido a reagir. A sua vontade foi sequestrada por engenheiros comportamentais que entendem a dopamina melhor do que você entende sua própria alma. E o custo disso é a sua vida. Sêneca, o grande estadista romano, nos alertou milênios atrás com uma precisão cirúrgica que a vida não é curta, nós é que a tornamos curta. Não temos escassez de tempo, mas desperdiçamos muito. E de todas as formas de desperdício, a mais trágica é a distração, porque ela é a morte da consciência em tempo real. Quando você está distraído, você não está lá. Você é um fantasma na sua própria existência. O tempo passa no relógio, o sol nasce e se põe, seus filhos crescem, seu corpo envelhece, mas você não estava presente para testemunhar nada disso, porque sua mente estava presa em um labirinto de trivialidades projetadas para te manter sonâmbulo.
O que propomos aqui não é um ajuste na sua agenda. É uma revolução na sua hierarquia de valores. É declarar que a sua atenção é sagrada. É entender que cada vez que você resiste ao impulso de verificar o que não importa, você está forjando um elo na corrente do seu caráter. A soberania mental é o único poder real que um ser humano pode possuir. Podem tirar seus bens, podem tirar sua reputação, podem prender seu corpo, mas como Epicteto, o escravo que se tornou mestre, nos ensinou: ninguém pode tocar na sua vontade se você não permitir. Mas você tem permitido. Você tem entregado sua vontade de graça por um pouco de entretenimento barato. O cerco está montado. As flechas incendiárias estão chovendo sobre o telhado da sua mente. O barulho é ensurdecedor. A maioria das pessoas ao seu redor já caiu, vivendo como autômatos, repetindo opiniões que não são delas, desejando coisas que não precisam, correndo em direção a um abismo com um sorriso no rosto. Mas você parou. Você está ouvindo isso. E isso significa que ainda existe uma brasa de lucidez sob as cinzas da sua atenção fragmentada. O caminho de volta para o comando da própria mente é árduo. Exige que você faça o que a maioria tem pavor de fazer: ficar sozinho com seus próprios pensamentos. Exige que você olhe para o tédio não como um inimigo, mas como um portal para a profundidade. Exige que você esteja disposto a ser visto como estranho, como alguém que não participa do delírio coletivo. A partir de agora, nós vamos desmontar peça por peça a engenharia da sua distração e reconstruir a arquitetura da sua mente baseada em princípios que sobreviveram à queda de impérios. Não estamos aqui para te motivar. Motivação é passageira, como uma notificação na tela. Estamos aqui para te armar. A guerra pela sua mente já começou e até agora você estava perdendo. Mas a vantagem do estoico é que ele só precisa de um instante de razão para mudar o curso de toda uma vida. Esse instante é agora. Feche os portões, levante a ponte. O imperador está voltando para o trono. Você pode ser livre no mundo externo, andar por onde quiser, mas viver preso em uma cela invisível dentro da sua própria mente. Epicteto sabia disso muito bem. Ele nasceu escravo, com o corpo acorrentado, manco de uma perna quebrada por um mestre cruel. Mas sua mente era mais livre do que a do próprio imperador Nero, a quem ele servia indiretamente na corte. Ele olhava para os homens poderosos de Roma, homens que tinham exércitos, riquezas e status, e via neles uma escravidão profunda e patética. Eles eram escravos de suas paixões, escravos da opinião pública, escravos do medo de perder o que tinham, escravos da ansiedade pelo futuro. E hoje você é livre. Você se considera livre porque não tem correntes nos pulsos. A escravidão moderna é muito mais sutil e perigosa porque ela é voluntária. Ninguém te obriga a pegar o celular a cada 5 minutos. Ninguém te obriga a se sentir ofendido por um comentário de um estranho na internet. Ninguém te obriga a desejar a vida editada de outra pessoa. Você faz isso porque sua mente foi condicionada a servir a esses mestres invisíveis. A liberdade estoica, a verdadeira liberdade, não é política, é mental. É a capacidade de olhar para qualquer evento externo, seja uma tragédia, um insulto ou uma tentação, e dizer: isso não me pertence, isso não tem poder sobre mim. O problema é que você terceirizou sua felicidade. Você entregou a chave da sua paz interior para o mundo. Se o mundo te elogia, você se sente bem. Se o mundo te ignora, você se sente mal. Se o trânsito flui, você está calmo. Se o trânsito para, você se enfurece. Você se tornou um fantoche das circunstâncias. E um fantoche não é um soberano. Um soberano dita seus próprios termos. Um soberano não reage, ele age. Ele escolhe sua resposta. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam,
mas a opinião que temos sobre elas. E a sua opinião hoje é moldada por algoritmos que lucram com a sua perturbação. Eles querem que você se sinta inadequado, querem que você se sinta com raiva, querem que você se sinta com medo. Porque essas emoções são gatilhos poderosos para a ação impensada, para o consumo, para o clique. Quando você perde o controle sobre suas próprias reações, você se torna um servo. Um servo digital em uma plantação de dados. E a colheita é a sua sanidade. A soberania da mente exige que você retome a posse das suas faculdades mentais. Exige que você pare de dar permissão para que qualquer coisa externa dite seu estado interno. Imagine que sua mente é um templo sagrado. Você deixaria qualquer pessoa entrar na sua casa com sapatos sujos de lama e começar a gritar na sua sala de estar? Provavelmente não. Mas você deixa que as notícias, as fofocas, as tragédias distantes e as opiniões irrelevantes entrem na sua mente a qualquer hora do dia e façam uma bagunça completa. Você precisa aprender a barrar a entrada. Precisa aprender a dizer: isso não é da minha conta. Isso não me diz respeito. Isso não vai perturbar a minha paz. A indiferença estoica não é falta de emoção. É uma escolha deliberada de onde investir sua energia emocional. É a economia da alma. Você tem um estoque limitado de atenção e cuidado. Se você gasta tudo com o que não controla, não sobra nada para o que realmente importa. Suas ações, seu caráter, sua virtude. A servidão mental é confortável. É fácil culpar o mundo pelos seus problemas. É fácil dizer que você não tem tempo porque o trabalho exige demais. É fácil dizer que você está estressado porque a política está um caos. Mas o estoico rejeita esse conforto. Ele assume a responsabilidade radical. Ele diz: o mundo pode estar em chamas, mas a minha mente é minha, e dentro dela eu sou o imperador. Eu decido o que tem valor e o que é lixo. Eu decido o que merece minha atenção e o que deve ser ignorado. Essa postura é a única defesa real contra a loucura moderna. Sem ela, você será arrastado pela correnteza da distração até se afogar no raso. Com ela, você se torna uma rocha no meio do rio. A água passa, a correnteza puxa, mas a rocha permanece. E essa permanência é o que define um homem livre. A liberdade não é dada, ela é conquistada diariamente no campo de batalha da própria consciência. Cada vez que você escolhe não reagir, você está quebrando um elo da corrente. Cada vez que você escolhe o silêncio em vez do ruído, você está expandindo seu império interior. Não espere que o mundo fique mais calmo para você encontrar paz. O mundo vai ficar cada vez mais barulhento. A paz tem que vir de dentro, de uma decisão irrevogável de que você é o único mestre da sua cidadela. O mundo moderno nos bombardeia com a ideia de que precisamos saber de tudo o tempo todo. A ignorância é vista como um pecado, uma falha de caráter, um sinal de atraso. Mas os estoicos, homens que viveram em tempos tão turbulentos quanto os nossos, sabiam de algo que nós esquecemos. A ignorância seletiva não é uma fraqueza, é uma estratégia de sobrevivência e poder. Sêneca dizia que é sinal de uma mente doente ficar fuçando em tudo. Ele alertava contra a curiosidade ociosa, aquela vontade mesquinha de saber o que o vizinho está fazendo, o que o político disse, qual a fofoca do momento. Hoje, essa curiosidade ociosa foi industrializada e entregue na palma da sua mão em alta definição. Você consome tragédias de lugares que nunca visitará, opiniões de pessoas que não respeita e debates sobre assuntos que não mudarão 1 milímetro da sua realidade. E o custo disso é a sua paz. A ignorância estratégica é a arte de dizer: eu não sei e eu não me importo, para tudo o que é irrelevante para o seu propósito. É a coragem de ser o último a saber das notícias. É a liberdade de não ter opinião formada sobre o assunto do dia.
É a disciplina de manter a mente limpa de entulho informativo. Imagine sua mente como uma biblioteca. Se você deixa qualquer um entrar e colocar qualquer livro nas prateleiras, logo ela se torna um depósito de lixo incoerente. Você não consegue encontrar a sabedoria que precisa, porque ela está soterrada por pilhas de trivialidades. A ignorância seletiva é o bibliotecário severo que barra a entrada na porta. Isso é útil, isso é verdadeiro, isso me torna melhor. Se a resposta for não, o livro não entra. A maioria das pessoas tem medo de não saber. Elas acham que se desligarem das notícias, ficarão alienadas. Mas a verdadeira alienação é estar conectado a tudo e desconectado de si mesmo. Alienação é saber o que está acontecendo do outro lado do mundo, mas não saber o que está acontecendo dentro da sua própria casa, com seus filhos, com sua saúde, com sua alma. O estoico prefere ser um ignorante focado do que um sábio distraído. Ele entende que a informação sem ação é apenas ruído, e o ruído é o inimigo da clareza. Clareza exige silêncio, exige espaço vazio, exige que você não preencha cada segundo com dados inúteis. E aqui entra o segundo pilar dessa limpeza, a santidade do tédio. Nós vivemos em uma cultura que declarou guerra ao tédio. Qualquer momento de espera, qualquer fila, qualquer pausa no trabalho é preenchido imediatamente pelo saque do celular. Temos pavor de ficar a sós com nossos pensamentos. Blaise Pascal dizia que todos os problemas da humanidade derivam da incapacidade do homem de ficar quieto em um quarto sozinho. O tédio não é o inimigo. O tédio é o limiar da genialidade. É no silêncio do tédio que a mente processa, conecta, cria e se cura. Quando você foge do tédio para a distração, você aborta o processo de pensamento profundo. Você troca uma epifania por um meme. Você precisa reaprender a suportar o tédio. Precisa sentar em uma cadeira e não fazer nada. Olhar para uma parede, ouvir o som da rua. Deixar a mente vagar sem a coleira digital. No começo, vai doer. A abstinência de dopamina vai gritar. Você vai sentir uma coceira mental, uma urgência de checar algo, qualquer coisa. Mas se você resistir, se você atravessar esse deserto inicial, do outro lado encontrará um oásis de calma e clareza que você nem sabia que existia. E para proteger esse oásis, Marco Aurélio nos deixou uma ferramenta poderosa: a cidadela interior. Ele visualizava sua mente como uma fortaleza inexpugnável. O mundo lá fora pode estar em guerra, as pessoas podem estar gritando, a doença pode estar matando, mas dentro da cidadela a ordem reina. Ninguém entra sem permissão. Nenhuma emoção invade sem ser examinada na porta. A ponte levadiça da sua atenção é guardada por soldados leais à sua razão, não aos seus impulsos. Quando você visualiza isso, quando você sente a solidez das muralhas da sua mente, o desejo de se distrair diminui. Você percebe que cada vez que se distrai, está deixando o portão aberto para os bárbaros saquearem seu tesouro mais precioso. Muitos confundem o estoicismo com passividade, como se o estoico fosse uma estátua de pedra que apenas aceita o mundo como ele é. Mas o estoicismo é, em sua essência, uma filosofia de ação, de combate, de agressividade disciplinada contra a mediocridade da própria alma. Agora que limpamos o terreno com a ignorância estratégica e protegemos as muralhas com o tédio sagrado, é hora de atacar. É hora de treinar a mente para a guerra diária. A maioria das pessoas vive a vida em modo de espera. Elas esperam o fim de semana, esperam as férias, esperam a aposentadoria, esperam que algo aconteça para que a vida comece de verdade. Enquanto isso, elas matam o tempo. Elas preenchem os espaços vazios com distração barata, com rolagem infinita, com conversas fúteis.
Robert Greene, inspirado pelos estoicos, chama isso de tempo morto. É o tempo que você joga fora. O tempo que você não usa para crescer, para aprender, para se fortalecer. É o tempo em que você é um zumbi, existindo, mas não vivendo. O estoico rejeita o tempo morto com violência. Para ele, todo tempo é tempo vivo. Se você está preso no trânsito, isso não é um inconveniente, é uma oportunidade. É o momento perfeito para praticar a paciência, para ouvir um audiolivro, para refletir sobre seu dia, para planejar seu futuro. Se você está na fila do banco, não pegue o celular para fugir do tédio. Use esse tempo para observar as pessoas, para estudar o comportamento humano, para respirar conscientemente e acalmar sua ansiedade. Transforme cada momento de espera em um momento de treino. O mundo te dá espaços vazios o tempo todo. A maioria das pessoas preenche esses espaços com lixo. O estoico preenche com ouro. Ele usa esses momentos para afiar sua mente, para revisar seus princípios, para visualizar os desafios que virão. Essa transformação de tempo morto em tempo vivo exige uma mudança radical de perspectiva. Exige que você pare de ver a vida como algo que acontece com você e comece a vê-la como algo que você faz acontecer. Exige que você esteja presente em cada segundo, não apenas nos momentos agradáveis. A dor, o tédio, a espera, tudo isso é matéria-prima para a sua construção pessoal. Se você desperdiça esses momentos, está desperdiçando a própria vida. E a vida é feita desses pequenos momentos, não apenas dos grandes eventos. Para te ajudar nessa batalha contra a dispersão, os estoicos usavam uma técnica poderosa chamada a visão de cima. Imagine que você está saindo do seu corpo, subindo cada vez mais alto, até ver sua cidade lá embaixo, depois seu país, depois o planeta Terra flutuando na imensidão do cosmos. Dessa perspectiva cósmica, olhe para os seus problemas. Olhe para a notificação no seu celular que parecia tão urgente há 5 minutos. Olhe para a opinião daquele colega de trabalho que te irritou. Olhe para a fofoca que está dominando as redes sociais. Tudo isso parece ridículo, pequeno, insignificante diante da vastidão do universo e da eternidade do tempo. Essa mudança de escala destrói a tirania do imediato. Quando você percebe o quão pequena é a sua preocupação, você recupera a soberania sobre ela. Você para de dar importância ao que não tem importância. Você para de gastar sua energia vital com ninharias. A visão de cima te lembra do que realmente importa: a virtude, a razão, o dever, o amor ao destino. Tudo o mais é poeira ao vento. Essa técnica não serve para te fazer sentir pequeno, mas para te fazer sentir livre. Livre da mesquinhez do cotidiano. Livre da escravidão das pequenas coisas. Quando você desce de volta para o seu corpo, traz com você essa clareza estelar. O barulho do mundo continua lá, mas agora você o vê como ele realmente é, apenas barulho. E o barulho não pode tocar quem tem a mente no cosmos. Você age como se tivesse um contrato assinado com a eternidade. Planeja a próxima semana, o próximo mês, o próximo ano, com a arrogância de quem acredita que o tempo é um direito adquirido, não um empréstimo diário que pode ser revogado sem aviso prévio. Sêneca olhava para os homens de Roma, correndo de um lado para o outro, acumulando propriedades, cargos e preocupações, e via neles uma contradição trágica. Vocês têm medo da morte como mortais, mas desejam bens e conquistas como se fossem imortais. Essa é a grande alucinação da mente moderna. Você procrastina, você se distrai, você adia o essencial para um depois nebuloso, porque no fundo você não acredita que vai morrer. Intelectualmente você sabe, mas visceralmente você nega. Se você realmente acreditasse, se a foice estivesse encostada na sua garganta agora, você estaria rolando o feed de uma rede social?
Você estaria preocupado com a opinião de um estranho? Você estaria desperdiçando sua energia com raiva de trânsito? Não. Você estaria focado no que é vital, no que é verdadeiro, no que é eterno. A distração é um luxo de quem se ilude com a permanência. O foco é a urgência de quem encara o fim. O memento mori, a prática de lembrar da morte, foi transformado pela cultura pop em algo mórbido, triste ou gótico. Mas para o estoico, lembrar da morte é a ferramenta de produtividade definitiva. É o estimulante mais poderoso que existe. Não é sobre ficar deprimido pensando no túmulo. É sobre injetar uma dose letal de realidade nas suas veias para acordar do coma da mediocridade. Quando você entende que este dia pode ser o último, a preguiça se torna impossível. A futilidade se torna insuportável. A mentira se torna perda de tempo. Você para de tolerar o que não importa porque o custo de oportunidade se torna infinito. Cada segundo que você gasta com bobagens é um pedaço da sua vida que foi queimado no altar do nada e nunca mais voltará. Nunca. Existe um erro fundamental na forma como enxergamos a morte. Nós a vemos como um evento futuro, algo que vai acontecer lá na frente, no fim da linha. Mas os estoicos nos ensinam uma verdade aterrorizante. A morte não está no futuro. A morte está acontecendo agora. A morte é um processo contínuo. Tudo o que você viveu até este exato segundo já pertence à morte. A hora que passou enquanto você ouvia este conteúdo já morreu. A sua infância está morta. O seu ontem está morto. Nós morremos um pouco a cada respiração. O tempo que fica para trás é propriedade da morte. Você não está caminhando em direção ao fim. Você está sendo consumido pelo fim a cada passo. O que você tem não é a vida inteira, é apenas o instante presente. O futuro é incerto. O passado é cadáver. Só o agora é vivo. E o que você está fazendo com o único pedaço de vida que você realmente possui? Quando você se distrai, você não está apenas matando o tempo. Você está cometendo suicídio em parcelas, está jogando fora a única moeda que não aceita devolução. Dinheiro você perde e recupera, saúde você perde e pode tratar, reputação você quebra e conserta. O tempo, não. Uma vez que a areia cai na ampulheta, nenhuma oração, nenhuma riqueza, nenhum arrependimento fará ela subir de volta. Olhe para a sua rotina hoje. Quanto tempo você entregou para coisas que não vão importar no seu leito de morte? Quanto tempo você deu para telas brilhantes que só te deixaram mais vazio? Isso não é inocente, isso é uma tragédia silenciosa. É a hemorragia da sua existência. Sêneca dizia que a maioria dos homens não morre tarde, morre cedo e demora para ser enterrada. Eles passam décadas existindo, reagindo, consumindo, mas nunca vivendo com propósito, nunca exercendo a soberania da própria mente. Chegam ao fim e percebem com horror que estiveram ocupados a vida toda, mas não realizaram nada. Ocupação não é realização. Movimento não é progresso. Barulho não é legado. Para não ter esse destino, você precisa abraçar a urgência agora. Trate este dia como se fosse uma vida inteira em miniatura. Acorde como se fosse nascer. Viva o dia com a intensidade de quem sabe que o sol vai se pôr para sempre e vá dormir como quem concluiu sua missão. Se você acordar amanhã, será um bônus, um presente inesperado. E você usará esse presente com a mesma reverência. Pare de dizer, um dia eu vou. Pare de dizer, quando as coisas se acalmarem eu foco. As coisas nunca vão se acalmar. O mundo nunca vai te dar permissão para focar. O momento ideal nunca vai chegar. Você tem que roubar esse momento das garras do caos. Você tem que impor sua ordem no meio da desordem. A morte está vindo. Ela é a única certeza absoluta da sua agenda. Use isso.
Deixe que o medo da insignificância seja maior que o medo do desconforto. Deixe que a certeza do fim te dê a coragem para cortar o supérfluo hoje. Não leve para o túmulo o potencial do que você poderia ter sido se tivesse apenas prestado atenção. A hora é agora. O passado está morto. O futuro não existe. Só resta o presente e a sua escolha. Viver como um imperador da própria alma ou morrer como um escravo do tempo. A informação que você acabou de receber é perigosa. Ela cria a ilusão de competência. Você sente que evoluiu só porque entendeu o conceito intelectualmente. Mas entender não é ser. O estoicismo não é um esporte de espectador. Não é uma teoria para ser debatida em mesas de bar ou sessões de comentários. É uma arte marcial da mente. E como qualquer arte marcial, assistir a uma luta não te ensina a lutar. Você precisa entrar no tatame. E o tatame é o momento em que esta tela escurecer. Neste exato segundo, o algoritmo já escolheu o próximo vídeo para você. Uma inteligência artificial calculou, com base em bilhões de dados, qual é a isca perfeita para manter seus olhos presos por mais 10, 15, 30 minutos. A miniatura é atraente, o título é urgente, a promessa é sedutora. Se você clicar, se você deixar a reprodução automática decidir o seu destino imediato, você perdeu. Tudo o que dissemos aqui foi em vão. Você terá provado que, apesar de ouvir sobre liberdade, ainda obedece ao primeiro comando que recebe. Você voltará a ser o produto. A engrenagem continuará girando, moendo seu tempo e cuspindo lucro para outros. O desafio final não é clicar em gostei. O desafio é a recusa. Eu te desafio a não assistir a mais nada agora. Não busque mais uma dica, mais um segredo, mais uma pílula mágica. A magia está na ação, não no consumo. Desligue a tela, afaste o dispositivo. Sente-se em silêncio absoluto por 5 minutos, apenas 5 minutos. Olhe para a parede, ouça o som da sua respiração. Encare o vazio da sua própria companhia. Se você sentir ansiedade, se sua mão tremer para pegar o telefone, se sua mente começar a gritar por estímulo, observe isso. Essa é a medida da sua escravidão. É contra isso que estamos lutando. Se você não consegue ficar 5 minutos sozinho com sua própria mente sem buscar uma distração, você não é livre. Você é um viciado em recuperação e a recaída está a um clique de distância. Mas se você resistir, se você atravessar esse silêncio e encontrar a calma do outro lado, você terá vencido a primeira batalha da guerra pela sua soberania. Você terá provado que quem manda na sua atenção é você. E é a partir dessa pequena vitória que se constrói um império. Não buscamos multidões neste canal. A multidão é barulhenta, volúvel e fácil de manipular. Buscamos os poucos, os que entendem que a sabedoria tem um peso e que a liberdade tem um custo. Se você é um desses poucos, se você decidiu que não vai mais viver como um escravo do acaso, as portas da nossa cidadela estão abertas. O botão de Seja Membro não é um pedido de apoio, é um convite para aprofundar o estudo, para acessar estratégias que não podem ser ditas em vídeos abertos, para fazer parte de uma minoria que escolheu a razão em um mundo de loucura. A escolha agora é sua. O algoritmo quer que você continue. A sua alma pede que você pare. Quem vai vencer nos próximos 10 segundos definirá quem você será amanhã. O vídeo acabou. A sua vida começa. Prove sua soberania. Desligue.